à luz da Bíblia, segundo aquilo que é a definição bíblica do casamento, segundo aquilo que é a vontade de Deus, como é que efetivamente deve ser o relacionamento dentro do casamento, e naturalmente reconhecendo a minha compreensão, a minha revelação. E certamente que você desse lado poderá conceber, poderá receber e ter um outro entendimento, até porque isso pode ser motivador no sentido de que vai abrir a sua mente, vai abrir a sua visão, olhando para as suas experiências, olhando para as coisas, digamos, alguns testemunhos que já tem conhecido, aí você vai poder fazer este link, vai poder fazer, portanto, este cruzamento deste ensino e, acima de tudo, poder tirar melhores ilações. Amados, mas antes de nós avançarmos com esta matéria muitíssimo importante, eu quero fazer um pedido. Você que ainda não se subscreveu no nosso canal de YouTube, Céus Abertos, Evangelho Motivacional. Portanto, esta é a página do YouTube, onde nós temos partilhado nossas matérias, nossos conteúdos, e quero pedir-te que subscreva no nosso canal de YouTube, faça comentário no nosso canal de YouTube, recomenda ou copia o link, partilha com outras pessoas nas suas redes sociais, recomenda, faça convite no sentido de que mais pessoas possam efetivamente se subscrever no nosso canal, e lembrar que quanto mais circula, quanto mais pessoas são alcançadas, o Evangelho também é anunciado. O Evangelho alcança muitas pessoas. São respostas que nós trazemos a questões de muitas pessoas, a preocupações de muitas pessoas. Existem várias formas, amados irmãos, de anunciarmos o Evangelho. Esta é a nossa forma que nós encontramos e acreditamos nós que muitas pessoas têm sido abençoadas. E veja, amados, certamente que quando Deus fala, quando Deus faz na sua vida, mais do que ser útil para si, há muitas outras pessoas esperando o seu testemunho. A melhor forma de evangelizar, amados, é o testemunho que nós carregamos de maneira pessoal. Nós podemos ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Temos muitas histórias maravilhosas. No entanto, são histórias, são testemunhos pessoais de homens de Deus. E certamente que Deus é um Deus de novidade. Assim como usou os homens de Gênesis e Apocalipse, Deus vai te usar, Deus tem usado pessoas, tem trazido testemunhos pessoais que impactam o mundo, que impactam as pessoas. Não só olhando para aquilo que a Bíblia, apesar da Bíblia ser a palavra viva, contextualizada, atualizada, tão atual que tem respostas, deu respostas ontem, dá respostas hoje e continuará dando respostas para futuras gerações. Igualmente, Deus tem para si um ministério específico, tem para si um testemunho pessoal específico que vai impactar muitas pessoas. A razão pela qual é bom efetivamente conhecermos a palavra, mas muito bom ainda também é quando nós temos essa experiência pessoal com Deus. Temos um testemunho pessoal, de experiência pessoal com Deus. Um contato, uma comunhão particular com Deus. Quando nós temos uma experiência de Deus se ter revelado nas nossas vidas. De um testemunho de experiência com Deus, de caminhada com Deus, de manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. Um contato direto. É muito mais abençoado. É muito mais impactante. Olhamos para as Escrituras, meditamos nas Escrituras, contextualizamos no sentido de que percebemos como é que é o mover de Deus. Qual foi a experiência dos homens com Deus? Qual foi o ministério de cada um deles? Como é que Deus se moveu na vida deles? No entanto, nós não vamos esperar que efetivamente seja taxativa a maneira como Deus se moveu na vida de Moisés, a maneira como Deus se moveu na vida de Abraão, a maneira como Deus se moveu na vida de Isaac, na vida de Jacó, na vida de Jó. Certamente que não vai ser a mesma que vai se mover na minha vida. Quer dizer, não vai ser taxativa. Deus tem reservado um testemunho particular para cada um de nós. E, amados, neste caso em particular, hoje, nós vamos tratar uma matéria muito sensível. E quero, antes de mais, pedir perdão para todo aquele que se sentir tocado por este testemunho, de certa forma beliscado, invadido do ponto de vista de privacidade. Sim, porque à medida que nós vamos falando isto, certamente que alguém que vai acompanhar esta live, alguém que vai acompanhar esta conversa, poderá, de certa forma, não é, se sentir atacado. A intenção não é essa. A intenção não é atacar ninguém. A intenção não é expor ninguém. No entanto, esta conversa, esse testemunho, pode, por alguma razão, mexer com algumas pessoas. Isto pode criar algum desconforto, mas não é por aí.
Não é por aí, a visão não é esta, até porque o que nós queremos efetivamente é que mais pessoas se identifiquem, mais pessoas que estão passando a mesma situação vejam no final uma solução. Por isso que nós recomendamos, acompanhe até ao fim o que nós vamos falar aqui sobre casamento. Acompanhe até ao fim o que nós vamos conversar hoje sobre casamento. Ora, amados irmãos, faço fé que estou falando para cristãos. Cristãos são pessoas que confessam o cristianismo, que se identificam com o cristianismo, que se identificam com Cristo Jesus, que confessam que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador de suas vidas. Porque a Bíblia diz que todo aquele que crê em seu coração, confessa com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, então será salvo. Naturalmente, este é um cristão. E a partir daí, efetivamente, se identifica com o cristianismo, se identifica com esse estilo de vida cristã e, naturalmente, vai se esforçando até que alcance a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Certo? E neste percurso, amados, certamente que estamos aprendendo. Estamos numa caminhada de aprendizado. E quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, nós vamos encontrar várias histórias, vários testemunhos de homens de Deus muito abençoados, muito usados por Deus. Mas quando nós analisamos a sua história, a sua trajetória, vamos perceber que as coisas não foram assim mil maravilhas. Não foi tudo perfeito, não foi tudo uau. Houve um momento de baixa, houve um momento de alta, houve um momento de exaltação, houve um momento de queda. E a nossa oração, na verdade, é que a gente não se perca com as quedas, mas acima de tudo procure se enquadrar, se encaixar nos momentos bons, no momento de comunhão com Deus, no momento de exaltação, no momento de bonança, da bênção, da glória, no momento em que a luz de Deus mais brilhou na vida desses homens. Amados, quando nós olhamos para o testemunho do apóstolo Paulo, a Bíblia diz que antes de Paulo, ainda Saulo vivia perseguindo a igreja. Convencido de que estava a servir a Deus, vivia perseguindo a igreja de Cristo. Vivia perseguindo os cristãos. Vivia perseguindo para matar. Era um assassino, confesso. Mal ouvia em Éfeso, em Corinto. Estão lá alguns que pregam Cristo. Estão lá alguns que estão falando. Ele ia lá perseguindo a igreja. Até que um dia, a Bíblia diz no livro de Atos, que um dia, a caminho de Damasco, eis que o Senhor se revela para Paulo. Saulo, por que tu me persegues? O que isso significa? Não, a ideia não é pregar, mas isso é para trazer um testemunho, para falar de um homem pecador, estreitamente pecador. Saulo era um grande pecador, assassino, matava, perseguia para matar a igreja. Mas depois, quando se encontra com Jesus, quando Jesus se revela na vida de Paulo, as coisas mudam. As coisas mudam. Deixa de ser Saulo, aquele que perseguia a igreja, passa a ser um Paulo pregador. E quando nós analisamos o Novo Testamento, a maior parte das cartas do Novo Testamento são escritas por este apóstolo que outrora perseguia a igreja. Estamos a falar de um pecador convertido que passa a pregar, que passa a anunciar o Evangelho. E muito mais usado do que muitos outros. Temos vários exemplos, como por exemplo, a Bíblia igualmente fala-nos, por exemplo, de Mateus, que era o grande cobrador de impostos, grande pecador. Quando nós olhamos para a função de cobrador de impostos no contexto atual, equiparamos não a um simples cobrador de taxas municipais, mas vamos lá a um cargo como, por exemplo, um alfandegário, um cobrador de impostos num outro nível. Pelo que Mateus era um acadêmico, era um homem estudado. Tanto naquele então, ele exercia essa tarefa de cobrador de impostos e que se compara efetivamente a um alfandegário. Portanto, era um grande homem. No entanto, este tipo de função muitas das vezes associa-se aos corruptos. Ou seja, muito facilmente os cobradores, os alfandegários, portanto, caem nesta de corrupção. Bom, a ideia não é essa. Mas o que eu quero dizer, na verdade, voltando só atrás, estamos a falar de um pecador que uma vez convertido em Cristo, se encontrando, aceitando, confessando Cristo Jesus, sendo discípulo, aí as coisas mudam. Razão pela qual não deve escandalizar a ninguém que um fulano, alguém que nós conhecemos, tão pecador, uma vez convertido, ele começa a pregar o Evangelho. Certamente que há de haver uma interferência. Com um descuido, há de haver uma interferência. Porque as pessoas vão se apegar ao seu passado e não vão ser abençoados. É o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus foi para a sua própria terra, as pessoas olharam para Jesus no passado, olharam para a história de Jesus e disseram, não, mas esse é o filho do carpinteiro.
Mas Jesus não é filho de Jesus, sua mãe é Maria. Quem é esse para vir nos dizer tal coisa? E a Bíblia diz que Jesus nem por isso não fez lá grandes milagres. Por quê? Por causa da incredulidade das pessoas. As pessoas se apegaram mais ao testemunho, ao passado de Jesus, à história de Jesus, à família de Jesus, e desprezaram-no. Logo perderam. Não foram, portanto, abençoados tanto quanto os outros que não foram muito por essa perspectiva de olhar para o passado, mas sim ouviram o Evangelho, receberam com fé e milagres manifestaram-se, ou seja, as suas vidas foram transformadas. Agora, meus irmãos, nós que nos identificamos com o cristianismo, certamente que temos um grande desafio. Nós nos identificamos com o cristianismo, até confessamos, vamos até preenchemos documentos, participamos até em congregações. No entanto, temos um grande desafio de vivermos verdadeiramente esta identidade cristã, de viver o cristianismo no verdadeiro sentido. Ou seja, temos até dificuldade, a nossa conversão é deficitária. Quer dizer, quando nós olhamos para um testemunho do antes e do depois, às vezes nós nem conseguimos ver a diferença. Nós carregamos o antes, continuamos com o antes. Mesmo depois de aceitar Jesus, continuamos com o antes. Não há diferença, não muda nada. Mas a Bíblia diz que não há como termos um encontro com Deus não mudar nada. Continuarmos a mesma pessoa. Certamente que quando nós nos encontramos verdadeiramente com Cristo Jesus, há uma conversão. Há uma mudança total e completa. A história muda, a fita muda. Então, algumas pessoas, como é o meu caso em particular, eu nasci de uma família onde os meus pais se assumiam cristãos. Nasci lá, cresci lá, até fui batizado lá, ainda criança. E eu cresci, sou cristão, sou cristão, sou cristão. Fazia, vivia, comia, dizia, me envolvia como cristão, 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 cristão. Mas eu não tinha um entendimento. Até que um dia eu tive um encontro com Jesus. Até que um dia eu tive uma experiência com Jesus. Até que um dia eu ouvi, eu recebi o Evangelho. Eu criei, recebi o Evangelho com agrado. Eu criei no Evangelho. Confessei com a minha boca. E comecei, efetivamente, a ter uma experiência diferente do meu passado. As coisas começaram a mudar. É um processo. A caminhada com Deus é um processo. A salvação é imediata, no entanto, a santificação é um processo. Cada dia tem os seus desafios. Nesta vida cristã, cada dia tem os seus desafios. E o verdadeiro cristão está ciente desses desafios e busca todos os dias aperfeiçoar no amor de Cristo. Amados, em relação a relacionamentos, a casamento, na perspectiva divina, que é uma instituição divina, que consiste numa união entre duas pessoas de sexo oposto. Quando nós olhamos, amados irmãos, para a essência do casamento, lá no livro de Gênesis, lá na história de Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus fez Adão. No entanto, viu Deus que Adão não estava só, não estava completo. Achou por bem lhe fazer uma auxiliadora, uma ao nível, à altura, um ser à altura dele para lhe completar, para que a sua felicidade fosse completa. A Bíblia diz que a partir da costela de Adão, Deus fez Eva e trouxe para Adão. É o início, na perspectiva de Deus. É Deus quem prepara o homem, prepara a mulher. É Deus que faz com que esses dois se cruzam, se conheçam. Certamente que se tivesse sido da iniciativa de Adão, achar que não está completo, achar que deveria ir procurar alguém para lhe completar, teria tido muito mais dificuldades de relacionamento. O que isso quer dizer em outras palavras? Qual é o testemunho prático que nós podemos tirar disto? Qual é a lição prática? Qual é a lição mais prática que nós podemos colher aqui? A maior parte das vezes, nós achamos que já estamos crescidos. É o homem e a mulher já está crescido, então acha que já está na hora de procurar um parceiro. E não consulta a Deus. Levanta, começa a procurar. Acha que já dá para namorar. Se o homem vê aquela mulher é bonita, quer, tem isto, tem aquilo. Olha exteriormente. Olha para o aspecto físico da pessoa. É clara, é isto, é aquilo, tem isto, tem aquilo. Então dá, vai atrás e pronto. E a mulher? Aquela, toda inocente, coitada. Acha que já está na altura. Pronto, está aí. Vem um. Aprecia, diz que este aqui não, vem o segundo, este aqui não, o terceiro, começa a idealizar, não, eu quero tipo de homem assim que fala assim, pronto. Aí vem, um dia, pronto, aceita. E com este aqui sim dá. Cometemos um erro. Não consultamos a Deus. O plano de casamento, o projeto de casamento é divino.
O que pressupõe que nós, mais do que acharmos que está na hora, pensarmos em avançar, biblicamente falando, devemos pedir permissão a Deus. Devemos nos apresentar diante de Deus em oração, nos consagrar, falar com Deus, apresentar a nossa pretensão de buscar alguém para nos completar. Permitirmos que Deus traga diante de nós alguém à altura, segundo aquilo que é o propósito de cada um. Porque cada um de nós nasceu para um propósito. E corremos o risco de nos envolver com alguém que não está dentro do propósito. Aí, outro erro que nós cometemos. Nós sentimos que está na altura, levantamos, vamos atrás, ou aceitamos qualquer pessoa, as mulheres aceitam qualquer homem, ou mesmo há mulheres que têm a iniciativa de levantar e conquistar o homem, e o homem se conhece, não se conhece, se envolve. Quem lhe garante que esta pessoa com quem você se envolve está dentro do propósito? Faz parte. É a peça importante para encaixar rumo ao propósito, rumo àquilo que é a sua missão, rumo àquilo que é o seu chamado. Porque a visão, a expectativa é complementaridade. Homem, mulher, ambos se complementam para um propósito, de mãos dadas para um propósito. E corremos o risco de cometermos erros quando não olhamos para o propósito, não identificamos o propósito, não procuramos compreender qual é o meu propósito. No entanto, eu só busco uma pessoa para me completar. Está a completar em quê? A questão está aí. Está a completar em quê? Porque você ainda não tem identificado o seu propósito. No entretanto, você procura alguém para te completar. Completar o quê? Porque é no propósito. Uma vez identificado o propósito, aí você vai ver. Mas, ok, o propósito está claro, a visão está clara. Para que eu existo? E nesta minha existência, que tipo de pessoa eu preciso para completar, para encaixar, de maneira que eu possa viver este propósito? De maneira que eu possa progredir nesse propósito, possa avançar nesse propósito. Porque se nós falharmos nisto, maior é a probabilidade de nós nos desviarmos do propósito. Às vezes, por falta de sabedoria, a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de entendimento. Outra versão diz, o meu povo perece por falta de sabedoria. Porque quando nós agimos sem sabedoria, facilmente nós cometemos erros. Nós nos desviamos do propósito. Nos envolvemos com a pessoa certa, nos envolvemos com a pessoa errada. Se não estamos dentro do propósito, facilmente nós nos perdemos. Perdemos de vista aquilo que é a vontade de Deus. Temos uma história diferente, um testemunho diferente. Então, razão pela qual há toda uma necessidade, efetivamente, logo a priori, antes de pensar em procurar alguém para me completar, eu tenho que estar atento para primeiro entender qual é o meu propósito. Para que eu existo? E se eu existo para coisa X, eu tenho que ficar bem claro. Eu tenho que buscar discernimento a Deus. Só Deus pode me revelar verdadeiramente o meu propósito. Não é minha mãe, não é o meu pai. Ora, minha mãe, meu pai são muito abençoados. Eles se conheceram, se envolveram. Minha mãe concebeu. Fui gerado. Fui nascido. Me registraram lá no cartório. Tem aquele documento, aquela cédula de nascimento, aquele boletim, aquele... Sim, fui registrado. Atingi a faixa de ir para a escola. Me matricularam. Fui para a escola. Graças a Deus consegui concluir a escola. Tenho o certificado. Eles fizeram o seu papel. Mas isso não é tudo. Há muito mais. Vale lembrar que eles são apenas mordomos. Eu sou filho de Deus. Assim como eles são filhos de Deus, eu sou filho de Deus. Famílias abençoadas, famílias tementes a Deus, esse percurso, a instrução, o acompanhamento dos seus filhos, naturalmente procuram sempre colocar Deus em primeiro lugar. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Procuram sempre colocar Deus em primeiro lugar. Outras nem por isso. Colocam outras coisas acima de Deus. E por isso mesmo os seus filhos também se desviam nessa perspectiva. De que não aprendem ainda lá a temer